Quantos têm fome e sede da palavra de Deus, irmãos? Aleluia. Então abra o seu coração, amém? Para receber a ministração da palavra. E coloque a mão agora no seu coração, vamos orar pela palavra. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Pai, nós te pedimos, fala conosco, ensina-nos os teus caminhos, mostra-nos a tua verdade, abre os nossos olhos, nos dê revelação do Senhor, em o nome de Jesus, amém. No último culto, nós celebramos aqui um culto de Natal. Quantos estavam presentes? Foi uma grande bênção. Nós tivemos um teatro que foi extraordinário, tinha muita unção, tinha muita vida de Deus, né? Eu ouvi alguns testemunhos dos irmãos, e no final do culto eu não tive tempo de ministrar a palavra que eu havia preparado, então hoje eu vou ministrar essa palavra, que é a respeito do Natal, mas eu creio que o Senhor vai falar com você nesse momento. E o nome da palavra são 7 sinais do Natal, 7 sinais, para ficar de forma didática, para você entender. Sabe, a história do Natal, ela não aconteceu há 2000 anos atrás. A verdadeira história do Natal, ela acontece no dia que Cristo nasce dentro do seu coração. Quando o Senhor Jesus nasce no seu coração, o Natal chegou, ou o Natal aconteceu. Mas de fato, há 2000 anos atrás, aproximadamente, né, o Senhor Jesus foi enviado para essa terra. Né, ele foi enviado e ele entrou pela porta. A porta aqui é o ventre de uma mulher. E a vinda dele é para expressar principalmente o amor de Deus. O que João diz a respeito do amor de Deus, né? João diz, lá em João 3,16, é um versículo que quase ninguém conhece. Vocês estão aqui, gente? João 3,16, vamos falar juntos? 1, 2, 3 e... Porque Deus... Que fez o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tem o quê? Vida eterna. Então, Deus prova o seu amor dando. Dando o quê? O que está sobrando? Dando o que para ele não é importante? Não, ele deu o seu próprio filho. E eu disse para vocês no domingo passado que eu não teria coragem de dar o meu filho Estevão ou a minha filha Isabelle por nenhum de vocês. Por mais bonzinho que vocês sejam, eu não teria coragem de matá-los no seu lugar, entregá-los no seu lugar. Mas Deus fez isso através de Cristo, porque de fato era a única maneira do homem ser salvo. Porque não havia na terra nenhum homem capaz de salvar você. Por isso, Deus enviou o seu filho, sendo homem agora, e sendo Deus também, essa dupla natureza. Para quê? Para morrer no seu lugar. E quando você recebe esse presente que é maravilhoso, aí então acontece o Natal na sua vida. Esse é o verdadeiro Natal. E biblicamente, nós vemos que o homem, quando ele caiu aos pés de uma árvore, né? Tem uma árvore aqui. Ele caiu aos pés de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que quando o homem cai, Deus mesmo faz algo. Primeira coisa que ele faz é: Adão, onde você está? E Adão, que estava se escondendo, porque estava com medo, com vergonha de Deus, ele diz: Senhor, tive medo e me escondi. E a Bíblia fala que o Senhor começa a falar com ele, a dizer coisas para ele, que vão agora manifestando o pecado de Adão. E nesse mesmo lugar que Deus encontra Adão, que é aos pés também de uma árvore, Deus mata um animal. A Bíblia não diz em Gênesis qual que é esse animal, mas o apóstolo Paulo escreve para nós em uma das suas cartas que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que esse animal era um cordeiro. E nesse momento então, Deus pega a pele desse animal e veste o homem e a mulher, os cobrindo. Esse momento nós chamamos de um protótipo do Evangelho.
é uma menção do evangelho que nós temos hoje. Por quê? Um animal foi morto, o Cordeiro de Deus. Este animal vestiu o homem pecador que caiu. E a partir desse momento, esse homem é aceito. Assim também aconteceu comigo e com você. Jesus, na cruz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu. E hoje nós estamos vestidos da pele desse cordeiro, desse animal, que na verdade é a sua justiça. Deus nos deu gratuitamente a sua justiça. E hoje nós somos justos pela fé. Fala assim: eu sou justo pela fé em Cristo Jesus. Então, nós não somos justos hoje pelo que fazemos, mas pelo presente que recebemos. E de acordo com o que somos, agimos também a partir de agora. Vocês estão comigo, gente? Então, nós percebemos que aos pés de uma árvore, Deus deixou um presente. E o presente, na verdade, era um anúncio profético, que no futuro, Ele deixaria aos pés dos homens, um homem pendurado numa cruz, pagando o preço pelos seus pecados e pelos meus pecados. Então, nós vemos que o primeiro sinal do Natal, ele acontece lá em Lucas capítulo 3, verso 1 e 2, e Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Não precisa abrir, eu vou contar para vocês. O primeiro sinal do Natal é o sinal das pessoas que Deus valoriza. Você, muitas vezes, vê reportagens aí fora a respeito de homens poderosos desse mundo. Então, por exemplo, Donald Trump, presidente, né? Elon Musk, é alguém que é um bilionário. Então, são pessoas que para o mundo são importantes. Sim ou não? Se são importantes, o mundo valoriza elas. Sim ou não? Sim. Mas como que Deus olha para essas pessoas, comparado com você? Já parou para pensar? No capítulo 3, do verso 1 e 2, nós vemos que a palavra de Deus cita 7 pessoas. Quantas pessoas? 7. E o imperador Tibério César, ou seja, o presidente da época, o imperador, o governante Pôncio Pilatos, o rei Herodes, Felipe, que era irmão de Herodes, Lisânias e os 2 sacerdotes, Anás e Caifás. Deus reservou para essas pessoas, sabe quantos versículos? 1 versículo e meio. Quantos? Depois você lê a Bíblia, Lucas capítulo 3, verso 1. E metade do 2, se eu não me engano. O que o mundo considera importante, Deus não considera. O que o mundo considera importante, não tem valor diante de Deus. Mas, quando nós olhamos para o capítulo 1 e capítulo 2, nós também vemos 7 pessoas ali. Zacarias, Isabel, João, Maria, José e Yeshua, o Senhor Jesus. Nós vemos então que Deus reserva para esses mais de 2 capítulos, ou 132 versículos, para descrevê-los. De um lado, que o mundo valoriza, Deus reservou 1 versículo e meio. Do outro lado, que Deus valoriza, que é o seu povo, seus filhos, aqueles que participam da promessa dele, reservou ele 132 versículos. Para dizer o que para mim e para você? Que a partir do momento que você recebeu o Natal na sua vida, você tem valor diante de Deus. Você é valoroso, valorosa diante do Senhor. Deus não te trata de qualquer jeito. Para o Senhor você tem valor. Mesmo que o mundo não te valorize, você não está aqui em busca do valor do mundo. Porque melhor é a opinião de Deus do que a do mundo. Melhor é a honra de Deus do que a honra de homens. Melhor é a bênção de Deus do que o dinheiro que os homens dão. Porque de fato, Ele olha para você hoje como alguém que tem valor para Ele. Então, diante de Deus, nós vemos que aquelas pessoas
que eram ditas como importantes no mundo, não tinha valor. Mas diante de Deus, aquelas pessoas que eram humildes, ou aquelas pessoas que nem tinham seu nome arrolado em nenhum livro importante daquele tempo, eram as pessoas mais importantes do céu. Porque através delas aconteceu algo. O Messias veio. E elas carregavam uma mensagem para a manifestação do Cristo. Então, quais são as pessoas importantes para Deus hoje? Aqueles que carregam a mensagem de Cristo. Você carrega a mensagem de Cristo? Você tem muita importância para Deus. Não importa onde você esteja, o Senhor olha para você com olhos diferentes. O Senhor não te olha como alguém lá do mundo. Ele olha para você de forma diferente. E o segundo sinal que nós vemos do Natal é a mensagem escondida nos nomes. Eu não sei se você sabe, mas nada está na Bíblia por um acaso. Nada. Até um nome, uma geografia, não está ali por um acaso. Porque o Senhor quer nos ensinar algo. E é interessante que os nomes mencionados nesses 2 capítulos, 130 e poucos versos, Teófilo é o primeiro nome. Zacarias, Isabel, Maria, José, João e Jesus, Yeshua, né? Então, esses nomes foram mencionados, mas existe uma mensagem nesses nomes. Cada um desses nomes tem um significado. Próximo slide. Teófilo significa amigo de Deus. Zacarias, o Senhor se lembrou. Isabel, a sua promessa. Maria, rebelião, ou o homem se rebelou. José, Deus acrescentou. João, sua graça. Yeshua, Salvador. Então a mensagem escondida nesses nomes é o quê? Amigos de Deus, o Senhor se lembrou de vocês, e a sua promessa, qual que é a promessa? De Gênesis capítulo 3, que ele faria o quê? Enviaria o descendente através da mulher, e este descendente pisaria a cabeça da serpente. A promessa então foi dada, e Deus se lembrou da sua promessa. O homem se rebelou contra ele, mas Deus acrescentou a sua graça enviando o Salvador. Uau! Isso é impressionante. Quando você lê a Bíblia, compreendendo até os nomes, a revelação aumenta. E a revelação aqui é que Deus te chama de amigo. Isso é uma coisa impressionante. Deus, sendo Deus, não me chama de amigo e te chama de amigo. Uau! Então nós percebemos que as pessoas que Deus valoriza são aquelas pessoas que carregam uma mensagem. Essas pessoas carregaram uma mensagem para a manifestação de Cristo. Vocês carregam uma mensagem e manifestam Cristo onde vocês estão. Amém? Terceiro sinal é o sinal da Virgem. Em Gênesis, como eu disse, capítulo 3, próximo slide, preciso da sua ajuda, o irmão da projeção, para a gente poder ganhar tempo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha o que Deus diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Veja, que está no singular, seu descendente. Isso está dizendo que é a respeito de um descendente que viria, não todos nós, mas de um só, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça, e você vai lhe ferir o quê? O calcanhar. Na cruz do Calvário, eu não sei se vocês sabem, mas lá na cruz, o Senhor Jesus pisou a cabeça da serpente. A serpente feriu o calcanhar, causou-lhe dano, mas o dano que ele causou encerrou a autoridade da serpente. Tem algo interessante? A Bíblia fala a respeito de Golias. Alguém lembra de Golias? Golias foi vencido por quem? Por Davi. E nós vemos que, depois disso, alguns estudiosos, sábios judeus,
disseram que Davi enterrou a cabeça, porque a Bíblia fala que ele arrancou a cabeça do Golias. Mas para ser um memorial, ele enterrou a cabeça do Golias num monte chamado Gol-Golias. Gol-Golias. E esse monte, que também era chamado de Monte da Caveira, foi aonde ele enterrou a cabeça de Golias. Golias, eu não sei se você sabe, ele representa Satanás. Porque tudo em Golias é 6. Ele tinha 6 pés, 6 dedos, meia. Tudo aponta para Satanás. E se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus foi crucificado num monte chamado Gólgota, ou Monte da Caveira, aonde estava enterrado a cabeça de Golias, ou no Monte Golias. Nesse momento, profeticamente, o que aconteceu? A cabeça da serpente foi pisada. E Jesus expôs a vergonha e vexame os seus inimigos. Jesus venceu. E porque ele venceu, hoje você também é mais do que vencedor. Entende? Então, veja, Deus profetizou que através da mulher viria um que iria nos salvar. Isaías, 700 anos antes, irmão, 700 anos antes, Isaías profetizou que este menino que viria seria de uma virgem. Uau! Isso foi falado antes. E como eu disse, 700 anos antes. O Brasil tem 500 anos, 500 e poucos anos. Imagina. Ninguém lembra de tudo que foi dito há 500 e poucos anos atrás no Brasil. Mas a Bíblia registrou 700 anos antes que o Messias viria de uma virgem. Como que aconteceria isso? Ninguém sabia como. Que profecia mais difícil de acontecer, porque uma virgem tem um filho. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja, o Natal, ele só pode acontecer se houver pecadores. O Natal só pode acontecer se houver homens que se rebelaram contra Deus. Porque assim eles podem receber o Salvador. Eu preciso te lembrar, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos significa o quê? Todos. Então todos rebelaram-se contra Deus. E o que o Senhor fez? Nos deu o Salvador, Cristo, o Senhor. Então a maneira que o Senhor faz é salvando você e a mim dos nossos pecados. O quarto sinal é o sinal da pergunta. A primeira pergunta de Deus para o homem na Bíblia está lá em Gênesis também. Primeira pergunta de Deus para o homem. E a primeira pergunta é: Adão, onde você está? Será que Adão estava perdido? Fisicamente dizendo? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus estava perguntando para Adão onde ele estava, porque de fato Adão havia caído. E quando você vai ver o outro sinal que acontece, lá em Mateus 2:2, a primeira pergunta do Novo Testamento é para responder a primeira pergunta de Deus para o homem no Velho Testamento. E a primeira pergunta no Novo Testamento, Mateus 2:2, é: onde está o quê? O recém-nascido rei dos judeus. Esse é o sinal das perguntas. A primeira pergunta de Deus para o homem é: onde você está, Adão? E a resposta da primeira pergunta é: onde Cristo está, eu estou. Você vai ver que a primeira pergunta do Novo Testamento é para nos dar a resposta da primeira pergunta de Deus para o homem no Velho Testamento. Porque quando você encontra Cristo, você encontrou onde você está. Quando você encontra Cristo, você encontrou aonde Deus preparou para você, que é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. O quinto sinal é o sinal da manjedoura. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus nunca criou as crianças para morrer. Sabia disso?
Deus não está no trabalho de matar a criancinha, de colocar enfermidade nas pessoas. Esse não é o trabalho de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Deus, ao criar o homem, Ele criou o homem para que ele vivesse eternamente. Se Adão não tivesse pecado, nenhum homem iria envelhecer. Sabia disso? Sempre você seria jovem. Sabia disso? Inclusive, quando você receber um corpo glorificado, quando Jesus voltar, seu corpo vai ser sempre jovem. Não vai ter ruga. Não vai precisar de botox. Inclusive, não vai haver hospitais no milênio. E nem cadeia, né? Porque não vai ter ladrão. Não vai ter enfermos. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou para ser saudável. Eternamente saudável. Mas por causa do pecado, veio a maldição, a enfermidade, a doença. E, como eu disse, Deus não criou ou deu às crianças para que elas morressem. O alvo de Deus sempre foi que vivesse para sempre. Mas por causa da queda do homem, as crianças já nascem com prazo de validade. 80, 70 anos. Jesus foi a única criança que foi dada para morrer. Jesus foi a única criança que Deus enviou para a terra para morrer. Porque o sinal da manjedoura nos conta isso. Quando Jesus nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. E a manjedoura, que nós normalmente vemos nos presépios ou nos filmes, é de madeira. Sim ou não? Mas, historicamente, não era de madeira, era de pedra. E ele foi colocado, então, numa manjedoura de pedra. Aqui para nos contar duas coisas. A Bíblia ainda diz que ele foi enrolado em panos. Primeiro, quando Jesus morreu, ele foi colocado aonde? Num túmulo. Dentro do quê? Do caixão? Dentro da rocha. Em cima de uma pedra. Por quê? Porque o nascimento de Jesus é para anunciar que ele iria morrer por você e por mim. O nascimento de Jesus, profeticamente, está anunciando, ele veio para morrer por você e por mim. Outro detalhe interessante, Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus. João, o profeta João, ele profetizou. Ele falou, olha, vai vir um que é maior do que eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. E quando o Senhor chegou, ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uau! Ele viu Jesus, e pelo Espírito, ele viu que era o Cordeiro de Deus. Quando os cordeiros nasciam, lá em Belém, de Efrata, eles eram enrolados em panos e colocados também numa manjedoura. Sabia disso? Por quê? Porque esses cordeiros que nasciam em Belém, de Efrata, eram cordeiros que eram preparados para o sacrifício lá no templo. E a Bíblia diz que esse cordeiro não poderia ter defeito, não poderia ter mancha, era sem mácula, sem mancha, não podia ser cego, não podia faltar um dente, ele tinha que ser perfeito. Por isso, quando eles nasciam, eram colocados em manjedouras e também enrolados em faixas, para proteger eles, porque eram cordeiros especiais, preparados para o sacrifício. Quando eles completassem um ano, eles eram sacrificados no templo. E ali então, acontecia a remissão dos pecados. Que na verdade era um ato profético, anualmente, que acontecia lá em Israel. Para dizer o quê? Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria e morreria por mim e por você, e derramaria do seu sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Vocês estão comigo, gente? Então, esse é o quinto sinal do Natal, né? Nós vemos que o destino do Senhor Jesus, de fato, é a morte. Quando
Esse sinal não coloquei, mas lembrei dele aqui agora. Quando o Senhor nasceu, a Bíblia nos diz que reis magos vieram para visitá-lo. E eles perguntaram, Lucas, em Mateus capítulo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque eles sabiam que ele era rei. Isso é um detalhe importante. O rei Charles, quando nasceu, ele era príncipe ou era rei? Príncipe. Porque ninguém nasce rei, sabia disso? Ninguém nasce rei. No máximo, príncipe. Mas Jesus, ele sempre foi rei. Por isso ele já nasceu rei. Rei. E interessante que esses reis magos perguntam a respeito do recém-nascido, rei dos judeus. E quando o encontram, entregam para ele 3 coisas de presente. Alguém lembra quais eram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Ouro, na sequência correta. Ouro, mirra e incenso. Ouro, porque o ouro é um símbolo da natureza divina, da glória de Deus. Jesus, nele tudo é ouro, porque ele tem a glória de Deus, a natureza de Deus. Mirra aponta para a morte. Quando as pessoas morriam, faziam-se bálsamos de mirra para poder perfumar o corpo. E incenso é um símbolo da ressurreição, porque quando se queima algo, a fumaça sobe. Ressurreição. Então, no presente que ele recebeu, Jesus, o Filho de Deus, Filho do homem, mas Filho de Deus, com a natureza divina, que é o ouro, iria morrer por mim e por você, mirra, e iria ressuscitar ao 3º dia. Nos presentes nós já vemos a mensagem do Evangelho completa. Esse é o sinal A+ que eu te dei. Mas outra coisa importante é que a manjedoura era o lugar que os animais iam comer. Porque quando Jesus nasceu, ele nasceu para ser o alimento do mundo. O pão da vida. Então ele foi colocado no lugar onde alimentava os animais. Para mostrar também a que ele veio. Ele veio para alimentar você e a mim. Porque de fato, eu não sei se você sabe, a sua alma, ela busca prazer, diversão. Ela busca muitas coisas. Só que nada dessas coisas são suficientes. Porque daqui a pouco, tudo vai ficar vazio de novo. Tudo vai ficar, parece que está faltando alguma coisa. Você pode ir lá se preencher com mulheres, se preencher com diversões, se preencher com dinheiro. Mas daqui a pouco tudo isso acaba. E o vazio volta. Mas depois que volta, você procura de novo se preencher. Mas nunca tem fim, porque o vazio sempre volta. Mas quando você come do pão da vida e bebe da água da vida, você sente saciado e nunca mais tem sede. Porque o vazio que tem dentro do homem sem Deus é do tamanho de Deus. Onde você pode tentar preencher com todas as coisas que você quiser, que não vai preencher. Mas no dia que você resolve comer do pão da vida, esse vazio é preenchido completamente com o Senhor na sua vida. O 6º sinal é o sinal dos pastores. E eu amo esse sinal, porque tem a ver comigo. Profeticamente tem a ver comigo. Porque, de fato, eu estou aqui como um pastor, para alimentar o rebanho do Senhor Jesus, com o alimento da palavra, que é Ele mesmo. E a Bíblia nos diz que na noite em que o Senhor nasceu, algo aconteceu nos céus. E numa região chamada Belém, onde haviam pastores cuidando das ovelhas, o céu iluminou. Uma noite escura, o céu brilhou. E os anjos cantaram. Além disso, um anjo chegou nos pastores e disse: hoje, na cidade de Davi, nasceu o juiz que vai condenar todo mundo. Foi isso que ele disse? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Hoje nasceu quem? O Salvador. O Salvador. O Messias, o Cristo. Veja.
A Bíblia fala que quando o anjo apareceu, os pastores estavam com muito medo, atemorizados, porque de fato, imagina, você está lá no meio do pasto, só a luz das estrelas, você cuidando das ovelhas, de repente aparece um anjo para você, como é que você vai ficar? Alguns vão ficar com medo, muito medo. E os pastores ficaram com muito medo. E um detalhe, pastores, irmãos, eram trabalhadores que muitas vezes eram novinhos, tinham 16, 15, 16, 17 anos de idade. Quando você vê Davi, por exemplo, Davi, quando ele foi ungido muito novinho, provavelmente com 13, 14 anos. O que ele estava fazendo no dia que Samuel chegou lá, na família dele? Ele estava cuidando das poucas ovelhas do pai, porque esse era um trabalho dado aos menores da casa ou aos mais baixos servos. Pergunto para você, se você fosse fazer uma coisa muito importante, e quisesse contar para alguém essa coisa muito importante, você escolheria que tipo de pessoa para ouvir em primeiro lugar? Imagina que seja uma coisa que ia mudar o mundo inteiro, talvez a cura de alguma coisa. A quem você levaria a mensagem primeiro? Você tem a opção de levar para o presidente dos Estados Unidos e ser muito honrado por ele. Você poderia levar talvez para os governantes, as pessoas importantes desse mundo. Mas Deus resolveu contar primeiro para os pastores. Os pastores. Sabe o que quer dizer isso? Que para Jesus vir, os pastores souberam primeiro. Para Jesus voltar, vão ter pastores que vão estar anunciando para você, ele está vindo. Eles vão saber primeiro. Não sabem o dia, nem a hora, mas percebem no mundo espiritual que algo está próximo, que ele está vindo. E na noite mais escura, então, como eu disse, o céu brilhou. E anunciou, então, que o Messias havia chegado. O que é mais interessante, irmãos? Jesus, ele é chamado de leão da tribo de Judá. Mas quando Deus deu, ele deu o leão? Foi um leão, irmãos, que veio? Por que não veio um leão? O que você sente quando você vê um leão? Medo, medo. Quando o anjo apareceu, o que os pastores tiveram? Medo. O que ele disse? Não temas, não tenha medo. Não tenha medo, porque hoje vos trago uma notícia de muita alegria. Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, o Cordeiro de Deus. Não o leão, o Cordeiro de Deus. Por que um cordeiro? Porque até uma criancinha pode se chegar a um cordeiro e abraçar ele. Mas a um leão, nem um homem muito forte pode chegar e abraçar ele. Jesus não é ameaçador. Jesus, ele é atrativo a todos que quiserem ter uma experiência de salvação com ele. E é interessante que o Senhor Jesus é chamado de Salvador. Por quê? Porque a especialidade dele é o quê? Salvar. E muitos pensam que a salvação que ele produz é só a salvação do inferno ou do juízo. Não. A salvação que ele produz é uma salvação completa. Isso quer dizer o quê, pastor? Que se eu preciso de salvação no meu casamento, Jesus está aqui para me salvar. Se eu preciso de salvação nos meus negócios, na minha empresa, no meu trabalho, na minha vida financeira, Ele está aqui para me salvar. Eu preciso de salvação na minha saúde, Ele está aqui para me salvar. Eu preciso de salvação para com os meus filhos, Ele está aqui para salvá-los. Você percebe que a especialidade de Jesus é salvar. Eu até brinquei domingo passado. Pelo que Pelé era conhecido? Como rei do quê? Rei do futebol. Jesus é conhecido como Salvador. A especialidade do Pelé era o quê? Jogar futebol. A especialidade de Jesus é salvar. Sabe o que é mais interessante? Que ele não manda um livro para você com 10 passos para você aprender como se salvar. Imagine essa ilustração. Imagine que você está afogando. Você não sabe nadar. E aí então, vem e passa um homem. E você está lá, me salva, me ajuda. Eu
estou afogando, estou morrendo. E o homem pega, tira um livro e fala: olha, eu escrevi um livro. 10 passos como aprender a nadar para não morrer. Toma. Foi isso que Jesus fez? Não. O que ele fez? Ele sabia que todo homem ia morrer afogado. Então o que ele fez? Pulou na água. Tomou o lugar do homem e lançou ele para fora. Porque a especialidade dele é salvar. Salvar. E só ele pode salvar. Estão comigo, gente? Estou encerrando. Me animou. Vou continuar. Sétimo sinal, o último sinal. Sinal do local. Como eu disse para vocês, nem a geografia bíblica está lá por um acaso. E o local que o Senhor Jesus nasceu é um local que foi profetizado. Na época que Jesus nasceu, haviam 2 Beléns. E a Belém que havia sido profetizada é a Belém Efrata, na região de Efrata. Belém significa o quê? Casa do pão. Casa do pão. Como eu disse para vocês, Jesus é o pão da vida. A casa do pão deu o pão da vida a nós. Essa região era uma região muito próxima de Jerusalém, onde havia muitos pastores que cuidavam de ovelhas. E eles apacentavam as ovelhas, porque mais tarde essas ovelhas iriam o quê? Morrer lá no templo, como sacrifício para perdão da nação inteira. Jesus, por sua vez, pessoal do louvor pode subir, Jesus, por sua vez, nasce na região onde os cordeiros são criados, na casa do pão, porque ele é alimento para todos nós. E ali ele já nasce com um destino, a morte, a morte. E eu não sei se você sabe, eu preciso de um voluntário, vem aqui, João. Rapidamente, sobe aqui. Eu não sei se você sabe, mas para um cordeiro morrer, tinha que acontecer algumas coisas. Primeiro, o cordeiro, ele tinha, como eu disse, ele tinha que ser perfeito. É perfeito? Lindo, aí. Dá um sorriso. Não está faltando dente. Não tem mancha. Os 2 olhos estão bem? Está tudo certo. Então, tem uma boa notícia para você. Você está pronto para morrer. Então, o cordeiro, ele tinha que ser perfeito. O pé, a perna, tudo perfeito, sem mancha, sem defeito. Então, aquele cordeiro que era criado lá em Belém, ele era trazido ao templo e apresentado ao sacerdote. Quando o sacerdote olhava para o cordeiro, ele analisava para ver se o cordeiro era perfeito. Mas alguém trazia esse cordeiro, que era o ofertante. Precisa de um ofertante, vem cá, ofertante. O ofertante trazia o cordeiro. E o ofertante tinha defeito. Tinha defeito. Por quê? É pecador. O cordeiro era puro, santo, sem defeito, sem mácula. Fica lá perto do seu dono. Quando o ofertante chegava, o sacerdote não olhava para o ofertante. Ele olhava só para o cordeiro. E ele declarava que o cordeiro era puro, sem defeito. Nesse momento, o ofertante impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Não estraga o cabelo dele, não. Impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro. E nesse momento acontecia algo espiritual. Os pecados do ofertante eram transferidos, para o cordeiro. Então, a morte, a maldição, a enfermidade, o juízo, a condenação, tudo era transferido agora para o cordeiro. E o cordeiro transferia agora para o ofertante a justiça, a santidade, as bênçãos, o perdão dos pecados, a aceitação diante de Deus. Nesse momento, o sacerdote então, ainda olhando para o cordeiro, pegava o cordeiro, agora, puxava da faca, da peixeira, dos mineiros, e degolava. Sangue era derramado. Depois disso, o cordeiro era levado para o churrasco, para um altar
onde tinha uma grelha, e ali as partes do cordeiro, a coxa e o peito, eram assados. A coxa, antes de ser assada, o sacerdote levantava e fazia esse movimento diante do Senhor e colocava na grelha. O peito do animal, do cordeiro, ele fazia esse movimento. A coxa assim e o peito assim. O que você está lembrando? A cruz. Uau, eles fizeram isso por milhares de anos. E colocava na grelha. As partes, intestino, as outras partes do animal eram queimadas e viravam cinza. Essa parte que era assada era comida pelo sacerdote e pelos ofertantes. Porque a obra do Senhor Jesus é para você se alimentar dela. E alimentar quer dizer que nem sempre você vai entender, porque nem tudo que você come você entende como faz. Alimentar é só receber a palavra. Mas o que foi queimado virava o quê? Cinzas. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Vá em paz, cordeiro. Vá perdoado, ofertante, e abençoado. Sim, fala comigo, cinzas. Qual é a região que Jesus nasceu? Estou acabando, irmãos. Belém é a cidade, é a região. Efrata, sabe o que significa Efrata? Cinzas. O que significa as cinzas? Depois das cinzas, o que pode virar mais? Nada, né? Mais nada. Cinzas é cinza. Cinzas quer dizer o que então? Está encerrado, consumado. Consumado. Jesus na cruz disse o que? Está consumado. Cinzas. Sabe o que significa Efrata também? Frutífero. Frutífero. Porque na obra consumada de Jesus é aonde há frutificação, multiplicação na sua vida. Então, quando você percebe o sinal do Natal, o 7º sinal, que é o sinal da casa do pão, na região das cinzas, que depois se torna frutífero, você experimenta de milagres na sua vida. Posso falar mais uma coisa? Vocês estão com vontade de ir embora, não? Jesus nasceu em Belém. O Cordeiro de Deus nasceu em Belém. Agora, eu não sei se vocês lembram, mas Jacó tinha 2 esposas. Uma delas se chamava Raquel. Sabe o que significa Raquel? Cordeiro. Sabe onde Raquel morreu? Em Belém. Onde ela foi enterrada? Em Belém. Ela foi enterrada em Belém. O cordeiro foi enterrado ali. Quando ela morreu, ela deu à luz a um filho. Alguém lembra o nome desse filho? Benjamim. Ela tinha mais um filho. Esse filho chamava José. José é uma figura perfeita de Cristo, profética de Cristo. Mas no dia que o cordeiro deu à luz a Benjamim, ele morreu. No dia que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deu à luz a todos nós. Quer dizer então que nós somos os Benjamins de Deus? Sim ou não? Sim. E o nosso José, nosso irmão mais velho, é Cristo, que também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a luz. Sabe o que aconteceu com Benjamim? E essa é uma palavra profética para você que crê. Benjamim recebeu porção quíntupla, ou seja, 5 vezes mais do que todos os seus irmãos. Frutificou 5 vezes mais do que todos os seus irmãos. Recebeu 5 vezes mais bênçãos do que os seus irmãos. Tudo porque ele foi gerado pelo Cordeiro. E era o irmão mais novo do José. Você é o irmão mais novo do Cristo vivo. E você foi gerado pelo Cordeiro de Deus. Então eu profetizo sobre a sua vida. Bênção quíntupla sobre você. 5 vezes mais. 5 vezes mais sobre os Benjamins da nossa época. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia.
Sabe, depois de ouvir tanta revelação e graça de Deus, só nos resta algo: dar glória a Deus. Glória a Deus pelo seu Filho amado, que foi entregue por nós. Glória a Deus por causa do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Glória a Deus por aquele que é o pão da vida. Glória a Deus por aquele que tem uma obra concluída e nos deu de presente esta obra concluída. Se ela é concluída, eu não posso acrescentar nada nela, a não ser recebê-la pela fé e ser frutífero na minha vida em Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Por isso só o Senhor é digno de receber a honra, o louvor, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. Como eu disse mais cedo, o verdadeiro Natal acontece quando Cristo nasce dentro de você. Se você porventura está aqui hoje nos ouvindo e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo agora. Todos da igreja, mesmo que você já tenha entregado a sua vida para Jesus, para o Senhor Jesus, também repita essa oração. Aqueles que estão em casa, repitam a oração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é o verdadeiro presente que foi me dado, baseado no amor do Pai por mim. Senhor Jesus, Tu és a minha salvação, o meu perdão, a minha reconciliação. E hoje, pela fé, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, obrigado pela Tua morte naquela cruz. Obrigado, porque ali o Senhor levou a minha maldição, o meu juízo, minha condenação. E hoje eu tenho paz com Deus. Obrigado, Cordeiro de Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada um dos meus irmãos aqui agora. Pai, eu peço para que o Senhor os abençoe com a bênção de Benjamim. Nessa semana eles recebam 5 vezes mais restituição e multiplicação na vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor agora libere sobre eles, ó Senhor, algo novo da parte do Senhor. Libera fé no coração deles para viver essa semana. Espírito Santo, coloca eles no lugar certo, na hora certa. Livra-os do mal, do maligno, da mulher adúltera, do homem violento, do acidente. Livra-os, ó Pai, de todo mal, como diz as Escrituras. Pai, alguns dos que aqui estão diante de decisões. Eu peço para que o Senhor os dê graça para decidir, graça para decidir, sabedoria para decidir, discernimento para decidir de acordo com a Tua palavra. Espírito Santo, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Que vocês tenham uma semana de vitórias pelo poder do nome de Jesus Cristo. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, nós estamos encerrados.